Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Backstage. A informação dos bastidores, sempre com alguns personagens aqui da Cidade Canção, contando histórias, fatos, causos que aconteceram aqui na Cidade Canção. A gente traz ao programa para relembrar desses fatos. Hoje, para me assessorar com essa Maringá histórica que nós temos aqui, o jornalista Edivaldo Magro. Aliás, mais uma história, né? Das tantas que temos trazido aqui sempre. Legal, Aguinaldo, sempre estar aqui contigo, né? E mais uma figura de expressão aqui na história da cidade. E vai ser boas histórias aqui, eu espero, né? Que esteja disposto a falar também, não fuja, né? Das inquirições, dos questionamentos. Aí você é velho de guerra aqui, eu vou deixar você apresentar, porque aí vai vir muita boa história, hein? Com certeza, pelo menos quando a gente já se encontra nas padarias e confeitarias aí, são algumas horas ouvindo essas belas histórias de John Alves Correia, o John. Como é que você tá, John? Joia. Alô, Aguinaldo, alô, Edivaldo Magro. Um grande abraço para vocês. Como é que você chegou em Maringá, John? Pois é, rapaz, é uma longa história. Se eu não abreviar isso, vai ser o programa todo, né? O bate-papo todo com isso aí. Era molecão de tudo, tinha 18 anos e sempre muito apaixonado por rádio, né? E eu comecei a fazer rádio na Rádio Cultura de Naviraí, era uma rádio nova, recente. Comecei lá, mas era molecão e meu sonho era fazer rádio grande, né, cara? Tipo assim, Rádio Globo, Rádio Bandeirantes. Eu era apaixonado pelo rádio e pelos locutores, né? Eu ouvia esse pessoal tudo e sonhava em trabalhar numa rádio grande. Mas eu era muito barriga verde, né? Morava numa cidade pequena do interior do Mato Grosso do Sul e resolvi pegar a mulher, o filho que eu tinha na época, o Fernando, era o meu primeiro filho, estava com 9 meses de idade. Botamos tudo que nós tínhamos dentro de uma meia dúzia de sacos. Pulamos dentro do ônibus do Expresso Maringá no dia 24 de dezembro de 1983, véspera de Natal. Uma data boa para viajar, tranquila, sim, né? Com a família ainda. Um cara que nunca tinha separado da família, largar a família logo, entendeu? Pai, mãe, irmãos. Deixei todo mundo chorando logo na véspera de Natal, né, cara? E eu chorando também, porque nunca tinha deixado a minha família, né? Assim, a minha família sempre foi muito unida e eu fui o primeiro a desgarrar, né? E parti destino a Maringá, mas a intenção era chegar em Maringá já comprar passagem para São Paulo, né? Sem imaginar o que seria a loucura de São Paulo, como é que seria andar em São Paulo sem dinheiro, sem nada, veio com dinheiro da passagem. E cheguei aqui em Maringá, rapaz, desci do ônibus do Expresso Maringá e corri pro guichê da Aviação Garcia para comprar passagem para São Paulo. O cara falou, não, companheiro, não é assim não. Essa época agora, de Natal e Ano Novo, nós só temos passagem para São Paulo no dia 15 de janeiro. Já saiu não sei quantos ônibus especiais daqui e não tem. Para dia 15 nós temos. Daqui a 20 dias. O que eu vou fazer, cara? Aí fui lá pro guarda-malas da rodoviária, guardei lá os objetos todos que eu tinha trazido. E aí fiz um amigo lá na rodoviária, que até hoje tem uma loja na rodoviária aqui em Maringá, que é o Pezão, o Osmar Pezão. Foi meu primeiro amigo em Maringá. Lá, conversando lá no guichezinho dele lá do guarda-mala, ele falou, cara, aqui em Maringá tem várias rádios boas aí, pô. Procura uma dessas rádios, quem sabe dá certo você ficar aqui e tal. E eu ainda falei pra ele, cara, me passa primeiro o nome da melhor rádio da cidade, porque se eu não quero ir na pior e dar certo e ficar na pior, eu vou tentar na melhor e gradativamente, né? Até ver se eu consigo ficar em alguma. Aí ele colocou na lista lá, colocou Rádio Cultura AM. Rádio Cultura AM, Rádio Difusora, Rádio Atalaia. E eu fui primeiro na Rádio Cultura. Cheguei lá de manhã, 8 horas eu estava lá. Aí a Maria Cristina veio, me atendeu e tal. Não tinha vaga para locutor. Tá? Aí a segunda que ele tinha colocado na lista era a Rádio Atalaia. Aí saí de lá, fui direto à Rádio Atalaia, era aqui na 15 de novembro. Saí de lá e vim direto na Rádio Atalaia. Fui atendido pelo Milton, que era gerente da rádio à época. E ele falou, rapaz, você tá com uma sorte danada, porque hoje nós estamos fazendo teste aí, tem um monte de locutor aí no fundo fazendo testes, que meu patrão comprou uma rádio FM aí, a Rádio Cidade. E tá começando a funcionar com ela agora. Então eu vou falar com ele lá, de repente dá certo para você. Aí eu fui lá, conversei com o Ademar Schiavone, um sujeito boa praça, palmeirense, gente boa pra caramba, né? Já fizemos aí amizade, ele foi com a minha cara e já me mandou lá pro fundo, pro estúdio, para gravar lá com o filho dele, o Júnior e o Toninho.
Lembra do Toninho, da Rádio Atalaia? Que Sim. Sonoplasta a vida Sim. inteira lá, né? Aí me levou lá para gravar com o Toninho e com o Júnior. Como eu tinha deixado a minha mulher e o filho na rodoviária, ele pediu pro filho dele, ó, grava primeiro com ele aí, pra a mulher dele tá na rodoviária. Liberar, Libera sim ou ele aí. não. Cara, isso era 9 horas. 10 da manhã, eu entrei no ar na Rádio Cidade. E uma curiosidade, a primeira, não vou esquecer nunca, óbvio, né, que é um episódio que não dá para esquecer. A primeira música que eu toquei, entendeu? Foi Rita Lee e Roberto Carvalho, On The Rocks. E eu não sabia falar On The Rocks. Não sabia. Aí, Rita Lee e Roberto Carvalho e tal. E aí foi fantástico, cara. Foi uma ascensão, assim, em 6 meses de Maringá. Eu estava fazendo a Rádio Cidade de manhã, fazia a Rádio Jornal e fazia o Globo Esporte da TV Cultura. Deixa eu entender. Você nunca tinha sido locutor, nada, e você já queria ser locutor, é isso? Eu queria... Não, eu tinha... Você já foi lá e falou assim... experiência. Não, eu tinha Mas começado 6 meses antes. 6 você meses chegou antes na aqui, Rádio Cultura, 8 meses antes na Rádio Cultura de Naviraí. Mas já queria ir para São Paulo, lá nos Não, grandes. mas não era porque eu me achava. Não era porque eu me achava, é porque eu era muito apaixonado pelo rádio, sabe, cara? Então eu queria uma rádio grande para aprender, entendeu? Mas já te reconhecer que você tem um vozeirão, sempre foi assim, Sempre foi. Teve essa eu voz. na escola, sempre que tinha algum evento de alto-falante, som, era eu no microfone, cantar bingo, era eu. Entendeu? Então sempre fui metido a estar com o microfone na mão, né? E alguém na tua família tem Não, a cara, vocação? não. Eu Tenho até 2 irmãos com a voz, um mais grave, mais parecida com a minha. E, aliás, ele, inclusive, é muito parecido comigo, entendeu? Mas, assim, ninguém na família. Eu era muito apaixonado pelo rádio, mas ninguém na família. E essa época... Meu pai, por causa do grave da minha voz, meu pai falava, por que você não tenta ser cantor e tal? Mas eu sou bom para falar, para cantar não tem jeito. Mas é aquela coisa do... Na hora certa, no momento certo... Foi. De não ter ônibus... Você ia para São Paulo, né? Foi assim, 2 coisas, e cara. o Schiavone montando rádio FM. Foi também. uma coisa assim, bem de Deus. Bem de Deus. Deus me segurou aqui em Maringá. Maringá foi uma bênção para mim. Tudo o que eu já ganhei, o que eu já perdi, o que eu sou, o que eu era, o que eu sou, eu devo para Maringá, cara. Maringá foi uma bênção de Deus na minha vida, sabe? Passei por períodos difíceis, todo mundo passa, a vida da gente é assim, mas assim, no geral, se você for colocar na balança tal, entendeu? Maringá, cara, é minha vida, né? Então não tem. A gente tá comentando aqui antes nos bastidores, né? Do locutor. Chegou a ser prefeito da cidade. Tá no seu currículo, né? Em outubro, um pouquinho antes do Zé Cláudio. Mas vamos chegar lá, mas vamos começar antes. Eu quero lembrar aqui do paradão do John. Aí quando surgiu isso? Acho que foi em algum momento nos anos 80 ali também. Foi 84, né, cara? Já tinha a paquera na avenida, já tinha, então, né? Não, ainda não, cara. Não. Eu me lembro na Serra Azul ali, o pessoal da Maringá FM. O Titio Cláudio, nós começamos juntos na Rádio Cidade, né? Polila, Titio Cláudio e tal. O Titio Cláudio hoje trabalha com publicidade na cidade, né? E ele trouxe para Maringá a Caça ao Tesouro na Rádio Cidade. Não sei se você lembra disso. Era uma loucura. Aquilo dava uma audiência no domingo, era um negócio de louco, sabe? Os caras arrebentavam a cidade por conta daquele Caça ao Tesouro. E aí o Titio Cláudio, ele implantou a paquera na avenida aqui, que depois a Maringá FM fez também, entendeu? Porque o troço virou, a Maringá FM fez na Avenida Herval, lembra que fazia ali? Sim, na Herval. E aí eu comecei a fazer isso esporadicamente. Às vezes, num domingo, fazia num determinado bairro da cidade. A Maringá FM, mesmo eu estando na outra lá, a Maringá FM me contratava para fazer a paquera para ela em outras cidades da região. Teodoro Sampaio, São João do Caiuá. Eu ia para Maringá FM, eu fazia para Maringá FM, né? E aí essa coisa pegou, a paquera na avenida pegou, tudo quanto é lugar o pessoal fazia e tal, né? Mas assim ficou... A Maringá FM era quem mais se destacava com esse negócio aí. Eu fazia isso pro Leco. O Leco me ligava, eu ia fazer para ele, né? Aí quando eu comecei a fazer definitivamente já no final de 84, 85, para mim, o nome não era mais Paquera na Avenida. Colocamos o nome de Parada Obrigatória, que trabalhávamos eu, Mr. Pan, né? E depois, mais na frente, já sozinho, eu comecei a fazer o Paradão. Aí o Paradão já era uma coisa assim, entre aspas, mais sofisticado, né? Porque eu montei um equipamento de som. No começo eu alugava o som do Cicinho, irmão do Aguinaldo, alugava o som do João Henrique, do Vando.
esse pessoal aí. Mas aí eu tinha uma dificuldade muito grande, né? Que às vezes um dia, um domingo especial para fazer isso aí, o pessoal tava com o som deles alugado, e aí eu ficava sem som, né? Dependência. Ficava na dependência deles e ficava sem som, aí tinha que fazer às vezes com um somzinho fraco lá. Aí resolvi investir nisso, montei um equipamento de som para mim, um equipamento de som grande e tal, só para fazer o paradão, né? E aí comecei embutir no paradão algumas coisas que não existiam, porque o paradão, a paquera na avenida, na realidade, consistia em tocar música a tarde inteira, recadinhos, era isso, né? E eu embuti nesse negócio daí, winning, show de motos, show de... Mas aí surgiu de paradão. Por que paradão? Tem alguma história, a expressão paradão? Porque existia aqueles paradão do som, né, cara? Das paradas de som e tal, e o pessoal chamava de paradão, né? E aí eu botei paradão do John e a coisa pegou, né? Que era um negócio mais ligado ao som. Eu lembro que eu frequentava isso, eu morava em Novo Alvorada e você fazia muito ali perto da Farroupilha, naquela região. Tinha sorveteria Sabor Verão ali do lado da Farroupilha, que era um ponte. Era um dos principais locais, era ali. Mais pra frente tinha Urso Polar. Isso, era toda Pizzaria Minha Deus ali também. Aí, não, isso era aqui do outro lado, aí já era ali no Dr. Alexandre. Então, cara, e a coisa pegou de um jeito, né? Pegou de um jeito que nós fazíamos show de bike trial, fazíamos show de patins, né? Então tinha toda uma movimentação. Atividades ali. Durante a tarde inteira, né? Aí à noite a gente dava uma diminuída no som, das 7 às 8, para dar um tempinho pro pessoal ir para casa, tomar um banho, voltar ou descansar um pouquinho. E aí sim, das 8 às 10 da noite, aí era só São Pauleira e recadinhos. Aí não tinha outro tipo de atividade nisso, não. E não tinha naquela época, a gente não, pelo menos assim, na época que eu fazia ali com Metal Laser, não tinha, a gente não pegava autorização de ninguém. Não, você pegava? Eu pegava, eu sempre tive. Polícia Militar, CETRANS, pegava da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Prefeitura, né? Mas naquela época, isso era diversão, o pessoal dava autorização. Entendeu? Não tinha, né? O maior problema era com a prefeitura por conta de impedir as vias de tráfego, né? De veículos. Mas assim, o negócio pegou de um jeito que o pessoal liberava, não tinha, né? E não tinha confusão. No princípio não tinha confusão, não tinha briga, era diversão mesmo, né? Aí, com o advento primeiro da maconha, depois da cocaína e depois principalmente do crack, aí virou bagunça, né, cara? Mas chegava a ter 10, 20 mil pessoas. Ah, cara, dependendo da localização. Teve ocasiões de idade entre... Mas esse modelo aí, depois você falando da Metal Laser, você via sentar naquela cadeira dia desse, você viu, Aguinaldo? Ele tem uma história boa aí também pra contar aqui também. Somos contemporâneos. Era famoso também, né? Mas rolava outros eventos semelhantes ao Paradão nessa época. Tinha muita coisa. Sim, tinha muita coisa. Por exemplo, no auge do Paradão, nós tínhamos a vinheira na rodovia lá. Era uma loucura a vinheira, né? Tanto que a gente às vezes dava um tempo, a gente sempre começou o Paradão 2 da tarde, entendeu? Às vezes a gente dava um tempo nas atividades para esperar o pessoal chegar da vinheira, o pessoal saía de lá para vir para o Paradão, né? Mas assim, o Paradão, na realidade, o intuito quando começou foi o seguinte: a gente entendia que chegava, por exemplo, no verãozão, no alto verão, o filho do rico, o filho do cara da classe média, aquele de posses, ia pro clube social, passava a tarde lá, piscina e tal. E o filho do pobre, cara, tinha que ficar em casa assistindo o Silvio Santos, brigando com o pai que queria ver futebol, a mãe que queria ver o Silvio Santos, e o cara vendo televisão não tinha o que fazer. Então deixa eu só aproveitar aqui, as pessoas talvez não lembram, a Vinheira, que é onde eu vim o Pasqueto, indo ali para a Floresta, na Baixada, e ali era um ponte, as pessoas se reuniam ali, até começar a sair muito acidentes gravíssimos e muito sérios ali. Aí se interrompeu por conta do trânsito, né? Por conta de rachas que se tiravam ali. Mas realmente ali era um ponto de encontro da rapaziada. E era uma coisa absurda, porque as pessoas iam lá, todos, né, de moto ou de carro, iam beber vinho e voltava para casa. Pista simples, e ficava na uma PR, pista simples, né? apertada, né? Muito movimento. Muito movimento. Então, assim, era a fórmula, quer dizer, todos os elementos para não dar certo. Então, só fazendo esse recuate, me perdoa. Então, o intuito do Paradão no início era esse, cara, trazer para a avenida, para se divertir, aqueles que não tinham para onde ir. E funcionou. O pessoal vinha. E antes do Paradão, a gente volta um pouco mais, que você fez a Carta da Saudade. Um episódio da cidade que marcou muito a região. Já foi junto, né? Já era junto. Eu fazia o programa na Rádio Cultura. Na realidade, eu comecei a fazer a Carta da Saudade na Rádio Cultura. Foi a emissora que eu mais tempo fiquei, né?
E tinha uma audiência muito violenta. Deixa eu entender, a Carta da Saudade é uma criação do Eli Correia. Eli Correia. Você foi o primeiro a fazer a Carta da Saudade? Não, Lindolfo Júnior foi o primeiro. Foi o Lindolfo, é porque eu ia falar do Lindolfo, nós falamos a respeito disso. Lindolfo aqui. Júnior foi o primeiro. Ah, certo. Aliás, eu só fui fazer a Carta da Saudade por conta da saída do Lindolfo Júnior da Rádio Cultura. Eu estava na Rádio Jornal AM, ele saiu da Rádio Cultura e veio para a Rádio Jornal. E o pessoal da Rádio Cultura daí me convidou para ir trabalhar na Rádio Cultura, entendeu? Só que é o seguinte, você vai ter horário nobre aqui e tal, só que você tem que fazer a Carta da Saudade. Você faz? Falei, faço. Não sabia se fazia, mas topei na hora, eu faço. Eu perguntei isso. E fiz aqui, e deu certo. Foi o Reginaldo, né? Eu achava que lá que eu via com você e eu via com o Lindolfo também. Quem que redigia? Então, eu achava tão bacana a construção, a narrativa, eu não sei lá no Lindolfo como funcionava, mas lá comigo eu tinha uma equipe que produzia isso, encabeçada pelo Toco. O Toco que encabeçava isso aí. Como é que era a Carta da Saudade? Muitas das cartas era a própria produção que produzia a carta, né? Porque você tinha que... recebia muita carta, mas a grande maioria das cartas não dava para você aproveitar a história, né? Então você tinha... Era um negócio assim que tinha alguém lá que produzia. E era todo dia, né? Não era todo dia. Mas a grande parte das cartas eram histórias verdadeiras. Entendeu? Só que a pessoa escrevia com a gramática dela, né? Aí você tinha que pegar aquela história que era uma história boa e florear ela, né? Mas assim, era fantástico. Eu tinha cartas que eu chorava lendo a carta. Entendeu? Inclusive tinha uma sonoplastia toda, né? Toda. Tinha carta que você fazia a carta chorando, a carta inteira, entendeu, cara? Então era muito legal. Era muito legal. E assim, o sonoplasta Marrom, né, que hoje trabalha na rádio lá Marrom, maravilha. Na banda 1 lá no Sarandi. O Marrom era um baita de um sonoplasta, né, cara? Ele me entendia. Eu tô lendo aqui, eu olhava para ele e já entendia o que eu precisava pedir, entendeu, cara? Essa então, é uma sinergia boa, né? Essa é uma coisa que fazia muito pegar as pessoas naquela coisa da emoção, né? O fundo musical, entendeu? Eu sempre gosto de contar para as pessoas que às vezes as pessoas estão ouvindo e não sabem o que era a Carta da Saudade, né? Era uma carta narrada pelo avô, e ali ele fazia uma interpretação toda. Era uma história, na verdade, de contar a história de amor, a história de afastamento, de morte, mas assim, eram sempre dramas, né? Era muito dramático. Bem dramático. E sempre com um desfecho surpreendente. E quem dava toda essa dramaticidade era quem narrava, né? Então eu achava isso uma... Quer dizer, tanto você quanto o Lindolfo são profissionais extremamente qualificados, assim, de orgulho imenso de ter ouvido vocês, né? Que legal, eu fui contemporâneo, né? De vocês. Esse dia a gente lembrava aqui de tantas pessoas que passaram pelo Rádio de Maringá. O Ivo Cunha também tem uma voz, né? O Líbano Duarte. Nós lembramos muito dessas pessoas. E tem essa voz, assim, são vozes muito marcantes, né, no rádio. Hoje me parece assim, eu às vezes faço, né, longe de fazer o que você faz, o que o Aguinaldo faz, mas a voz era necessária no rádio. Hoje me parece que já não é um ativo importante, né? Me parece. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Assim, hoje é meio diferente as coisas, né? Na realidade, o que eu imagino? Por que eu dei muito certo na Rádio Cultura? Né? Não foi uma coisa só minha, né? Eu acho o seguinte, naquilo que eu fazia, eu era muito bom. Né? Mas a estrutura que a Rádio Cultura proporcionava também era interessante. Eu pegava a audiência, veja bem, nós tínhamos na madrugada o Zé Alves. E tinha uma audiência... Já começava com ele. Fenomenal. Depois do Zé Alves tinha os programas policiais. Ali teve Tico-Tico, teve o Heraldo Farias, depois o Rogério Rico, todos eles com uma audiência fenomenal, audiência de explodir. Eu entrava às 9 horas com um programa muito bom, mas já pegava com a audiência lá em cima, cara. Eu tinha a obrigação de pelo menos manter a audiência, né? E graças a Deus a gente aumentava um pouco ainda, né? Então a estrutura que a rádio oferecia fez com que a gente tivesse aquela audiência espetacular, estrondosa, né? Não sei se posso falar, Edivaldo, que o seu Reginaldo contou aqui, mas ele contou com o microfone aberto, que parece que juntou Heraldo e você e simularam uns tiros lá na Cidade Alta. E o Reginaldo falou, não, tudo mentira, para chamar a audiência e tal. Eu falei, não, o John não iria fazer um negócio desse. Não, nós falamos que jamais faria. Ou passou pela cabeça de vocês. Não, cara. E deu um rolo danado, a polícia descobriu. O Heraldo me chamou um dia, o Heraldo era um baita, me falaram que está em Londrina ainda, não sei se está, entendeu? Mas tinha uma audiência e ele era bom de rádio, bom. E o Tico-Tico tinha saído da Rádio Cultura e ele veio para a Rádio Cultura.
O Tico-Tico tava na Difusora, se não me engano. Renato Javorte de Oliveira, é isso? É, esse aí. Essa figura aí, que Deus o tenha. E aí o Heraldo soube que ia ter uma pesquisa na cidade, uma pesquisa do Ibope. E o Heraldo me chamou um dia para tomar um café e falou, cara, tá vai vir uma pesquisa do Ibope, eu tenho que crescer essa semana de todo jeito. E, rapaz, não tem jeito, eu tenho que simular um negócio aí. Alguém tem que tentar me matar aí para fazer essa coisa crescer. E aí, você topa me ajudar? Eu falei, cara, como é que eu faço isso, cara? Aí eu tinha um amigo, irmão, falecido já também, cara, Saldan. Era meu irmão topava tudo, mas ele era um policial militar, mas louco também, igual eu, sabe? Aí falei para ele, deixa que eu vou providenciar isso aí. Aí peguei o Saldan, falei, Saldan, tem uma parada aí, tal, você me ajuda? Ajudo. Fechou. Ele tinha um revólver dele da polícia lá e tal, né? Ajudo, vamos lá. Aí tinha um acampamento de ciganos lá no São Silvestre, ali, perto da Cidade Alta. Tinha uma plantação de soja, uma estradinha de terra e o cigano estava acampado lá no meio. Lá. Aí eu combinei com o Heraldo amanhã cedo, então. Eu vou sair da rádio para fazer uma entrevista com os ciganos lá, que o pessoal da vizinhança lá estava reclamando da presença dos ciganos lá, que tinha que tirar os ciganos. Ele falou, vou lá fazer uma entrevista com os ciganos. E vocês me pegam lá no meio da soja lá. Beleza. Beleza, aí o meu amigo tinha uma DT 180, um Yamaha, DT 180, era a moto na época, né? Eu fui pilotando a moto e ele foi na garupa. Chegamos lá, tava a Brasília da Rádio Cultura, o Heraldo saindo de lá, dentro da Brasília, entendeu? Rapaz, o cara descarregou o revólver na Brasília. Quase matou só. Quase matou o Heraldo. Era um negócio de brincadeira, quase virou sério, quase virou verdade, sabe? Mas teve tudo pra não dar certo, né? Tudo, um troço de louco, velho. Troço de louco. E aí, ele deu um tiro, rapaz, pegou no para-brisa assim, bateu no volante da Brasília e furou o banco no meio das pernas do Heraldo. Troço de louco. O Heraldo tava no carro. Tava no carro. E depois, no vidro do motorista ali, 2 tiros em direção ao Heraldo. Ele só matou, cara. Não era pra fazer aquilo. E aí, se mandamos de lá, corremos, viemos pra rádio e tal. E mó bafafá, tentaram matar o Heraldo e nós quietinhos, né? Tentaram matar o Heraldo e tal. Aí o Heraldo entra no ar, né? Ah, e daí, delegado? Vai descobrir ou não vai descobrir quem tentou me matar? Começou a provocar a polícia. Né? Ah, não, tem que descobrir, pô. Tentar, quase morri, não sei o que e tal. Rapaz, no outro dia cedo o delegado me liga. Não vou falar o nome do delegado, me perdoa. O delegado me liga e falou, John, acho que você tem que vir me visitar. Peraí, 80 você já tinha percebido que não vai dar certo. Por quê? Leonil, não, Leonil. É assim, porque se você não vier me visitar, eu vou ter que ir te visitar. Aí você já sabia que... Aí falei, tô indo aí. Aí cheguei lá, falou, a casa caiu, companheiro. Já sabemos que foi você. Não fui eu. Oh, melhor você falar. A gente já sabe que foi você, não adianta você negar. Entendeu? E agora? Eu vou entregar meu companheiro que era da polícia? Porra, polícia... Aí abracei o negócio sozinho, fui eu. Não ia falar que tinha sido um amigo da polícia que tinha tirado, né? Às vezes... Fui eu, a arma. Alguém deve ter visto também, né? Uma presepada dessa durante o dia. Não, cara... Mas ficou essa história? Heraldo... Nesse momento ficou isso? Não, ou teve deu rolo pra caramba. O Heraldo deve ter falado pra alguém acabou chegando lá, né? Não, teve desfecho. O Reginaldo me demitiu. O Reginaldo era o linha dura lá na rádio. Isso ele não falou. Isso ele falou que demitiu. Não, mas eu não fiquei nem um dia fora do ar. Ele me demitiu depois do meu programa, me chamou lá, me demitiu, descontou lá o estrago que fez na Brasília, para-brisa, para arrumar a Brasília e tal, descontou, me demitiu. Me demitiu, era umas meio-dia por aí, 11 horas, meio-dia, me demitiu. 1 da tarde, o seu Carlos me recontratou. Que era uma das maiores audiências. O Reginaldo era o linha dura, o seu Carlos era o coração mole, entendeu? Tanto que quando precisava de vale lá, a gente pedia pro seu Carlos, não pedia pro Reginaldo. E como é que você veio a... Porque naquela época também os radialistas, né? A gente falava até há pouco aqui, eram verdadeiros artistas, né? Então tinham uma grande popularidade. Aí baixou a ideia de se candidatar, de entrar para a política? Onde é que foi esse start? Na realidade, cara, meu pai foi político. Meu pai, na cidadezinha pequena, aqui em Paranapoema, meu pai foi vice-prefeito, foi vereador lá. E eu era pivete, acompanhei essa coisa do meu pai, né? E eu tinha uma paixão danada pelo MDB por conta do meu pai. Entendeu? Meu pai era do MDB, entendeu?
E eu tinha essa paixão danada por conta do meu pai. Então eu tinha uma coisa de político no sangue, né? E com a audiência no rádio, essa coisa aflorou. Fui candidato a primeira vez em 88, fiquei como primeiro suplente do partido, nunca entrei, fiquei os 4 anos fora, nunca assumi nenhum dia. Né? E o PMDB, naquela eleição em 88, o PMDB fez 8 vereadores e eu fui o 9º. E aí, durante o mandato, todo mundo falava, sai do MDB, cara, que daí você não vai se eleger, só tem fera. Eu falei, não, vou me eleger no MDB, não tem negócio, não. Aí, na outra, eu entrei. Na outra, 92? Em 92. 92. Na outra, eu entrei. E aí, já, né, com a força do paradão, da audiência no rádio, tudo isso junto, né? Uhum. Tá? Mas foi assim, foi uma eleição bastante gostosa, a primeira. Acho que foi a melhor de todas, foi a primeira. Na sequência, onde saiu de se reelegeu, né? Voltou, né? Foi quando saiu, voltou. Saiu em 88, teve um intervalo com o Ricardo Barros. E aí uma coisa interessante. Aí o Said, que era deputado federal, voltou a disputar isso, né? Aí uma coisa interessante, com exceção da última eleição, que aconteceu um episódio entre mim e o Pinga Fogo, com exceção da última, toda eleição eu dobrava a votação. Toda eleição. A primeira foi 933 votos, a segunda 1.628, se não me engano, a terceira 3.200, a quarta 5.098. Naquela época essa votação já era expressivíssima. Nunca tentou o legislativo estadual? Tentei uma vez. Estadual. Mas não tinha estrutura para sair para fora, só em Maringá fiz 11 mil votos. Sempre no PMDB. Sempre no MDB. Aí na última eleição, que era uma campanha assim, foi a campanha mais assim pesada, vultuosa que eu fiz. Era uma campanha para fazer muito voto. Eu me elegi com 2.200 e poucos votos. Pinga Fogo na véspera da eleição, cara, ele com aquela audiência louca dele, ele estava no ápice da audiência dele, todo mundo assistiu Pinga Fogo. Num sábado, estava bravo comigo por conta de umas situações. No sábado, eu tinha um episódio na justiça, por conta de uma confusão que eu fiz com os marronzinhos, com os guardas da prefeitura, num comício do Requião, lá na Tuiuti. Aí o pessoal entrou com um processo contra mim. Marronzinhos, os agentes de trânsito, né? Da cidade. Isso, os agentes de trânsito. Eu impedi a avenida lá para fazer o comício do Requião. No primeiro turno havia um acordo com a Justiça Eleitoral que só impediria a avenida depois das 5 horas. No primeiro turno. No segundo turno não tinha esse acordo. Eu fui lá e impedi a avenida devidamente comunicado à Justiça Eleitoral, todo mundo e tal. Mas os marronzinhos entenderam que eu não tinha que ter impedido a avenida lá 2 da tarde. Eu impedi 2 da tarde. Foi um show com a Kelly Key. Nossa. Começamos a montar os equipamentos. Aí 5 da tarde eles apareceram lá para eu desmontar o palanque, porque não podia, que eu comecei, mas se já é 5 da tarde, eu vou desmontar o palanque por quê? Aí acabamos batendo boca, virou uma discussão mais ríspida. Aí cheguei nos caras e falei, olha, só vou desmontar aqui o som se vocês trouxerem aqui uma ordem da justiça mandando eu desmontar. Eu desmonto, não vou desligar com vocês não são autoridade. Eu sou presidente da Câmara, rapaz, ficou louco? Eu achava que o presidente da Câmara era autoridade. E depois, durante o processo que eles entraram contra mim, eu acabei descobrindo que eles eram autoridade, eu não. Sim, autoridade de trânsito. E aí, o que acabou acontecendo? Ali na discussão, teve empurra-purra, agressão. Miguel Grilo estava junto ou não? Devia estar, né? Quem? Miguel Grilo. O Grilo gosta de uma confusãozinha também? Tá, mas nesse episódio não tá. Por incrível que pareça, não, porque os caras deixaram para mim a questão do palanque, né? Bom, virou esse processo aí e eu acabei ficando inelegível por causa disso. Né? E aí ficamos brigando na justiça. Entra com recurso, perde aqui, entra com outro recurso e tal. Acabei ganhando em Brasília, mas demorou. Entendeu? Mas você diz do episódio do Pinga Fogo, porque aí ele desceu... Porque o Pinga Fogo, como eu tinha tido uma confusãozinha com ele uma semana antes. Aí... Você pergunta ou eu pergunto? Não vou falar. Me perdoa, mas eu não vou falar. Mas você deve imaginar. Aí no sábado, no finalzinho do programa dele, eu estava assistindo, inclusive, cara. Porque todo mundo assistiu Pinga Fogo, né, cara? Que Deus o tenha. Todo mundo assistiu Pinga Fogo, tinha uma audiência louca. E aí no finalzinho do programa, falou, gente, eu tenho uma notícia triste aqui. O John não é mais candidato. Saiu o resultado lá da justiça, lá, vocês querem votar nele aí, ó, esquece, não é mais candidato. Cara do céu, ó, tchau, terminou o programa. Eu peguei meu carro e voei pra TV. Aqui na Band, não era aqui, no prédio antigo.
voei na TV, peguei ele saindo lá. Vou pegar fogo, ficou louco. Falei, não, John, fica tranquilo que eu sou democrático, comigo não tem confusão, sou seu amigo, você pode vir segunda-feira aqui que eu deixo você falar o programa inteiro. Falei, Depois das eleições? Eu bati, desculpa. Que amizade, hein, cara? E aí, cara, eu consegui reunir numa chácara lá na Venda 200, na noite de sábado. Isso foi no sábado, na hora do almoço. Eu consegui reunir 2.000 pessoas lá na chácara para falar, gente, se vocês não votarem em mim, eu vou perder a eleição. Pinga Fogo falou que eu não sou candidato. Entendeu? Aí fui eleito com 2.200 votos. Uma campanha que era uma campanha, bicho, para muito mais de 6, 7 mil votos. Era uma campanha gigante. Isso que ano? Isso foi 2008. 2000. Foi a última eleição. Entendeu? Ô, João, não sei se você gosta de falar, mas até para explicar, nós estamos nessa veerança. Episódio do laptop. O que é verdade e o que não é, o que não ficou explicado, principalmente na mídia. Porque você ficou marcado muito por esse episódio. Essa é uma história grande, cara, que para eu contar ela desde o princípio, eu tenho que falar de algumas confusões que aconteceram. Né? E toma tempo. Por favor. Então tá. Eu era vereador e presidente da Câmara. E o Jairo Gianotto era prefeito. E nós não tínhamos vice-prefeito. O Marquinhos Alves foi eleito vice-prefeito na chapa do Jairo, mas ele virou deputado na sequência e nós ficamos sem vice-prefeito. Então, na falta do prefeito Jairo Gianotto, quem assumia a prefeitura era o presidente da Câmara. E aconteceu a cassação do Jairo. Eu já tinha assumido a prefeitura em algumas vezes anteriores, que o Jairo viajava para fora do país, tirava licença, férias, e eu assumi a prefeitura. Um belo dia recebi uma ligação de um determinado promotor de justiça, falando, olha, preciso falar com você urgente, estou aqui na tua sala te aguardando. Entendeu? Já pensei, porra, aconteceu alguma coisa ruim para mim, né? Uhum. O promotor precisa falar comigo urgente, está me aguardando na minha sala. Eu estava lá no Jardim Alvorada, corri para a Câmara, cheguei lá, ele estava na minha sala, me aguardando lá, sozinho na minha sala. Aí, na realidade, ele estava com uma outra figura, entendeu? Que esse eu não quero colocar o nome dele, é um cara que até hoje é meu amigo, entendeu? Não quero colocar, ele estava com outra figura. O promotor é conhecido, o promotor Cruz, né? O Cruz. E eu tinha até aí também um relacionamento razoável com o Cruz, porque ele é palmeirense, eu também era palmeirense, sabe? A gente conversava muito sobre futebol. Teve uma eleição anterior a esse episódio que ele votou em mim. Ele saiu do local de votação, me ligou, eu estava lá na Mangueirinha em frente ao Pioli, e falou assim, ó, na urna tal aqui, se tiver um é o meu, tá? Uhum. Entendeu? A gente tinha um relacionamento legal até aí, né? Aí o Cruz foi lá, cara, e conversou comigo. Ele falou, ó, tem 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A boa, você compra um terno novo aí, porque depois do almoço você vai assumir a prefeitura, o Jairo vai ser cassado. E a ruim é o seguinte, eu vim para conversar com você que eu quero que você abra mão do teu direito de assumir a prefeitura, que nós queremos tocar a prefeitura nesse resto de mandato aí para colocar a casa em ordem lá. Eu desistindo do meu direito de assumir a prefeitura, quem assumiria era o diretor do fórum. Sim. Que eu nem me lembro quem era na época, o diretor do fórum. E eu não concordei. Falei, não, você tá ficando louco, cara. Se o direito é meu, eu vou assumir. Não vou comprar o terno novo não, mas depois do almoço eu tô de terno aí esperando. Entendeu? E, bicho, fui contra a vontade dele, fui pra prefeitura, cheguei lá, tava cheio de repórteres, uma pressão violenta, aquela coisa louca, sabe? Aí, nisso, o Jairo já tinha me ligado também, falando o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Aí fui lá para assumir. Cruz chegou lá, me pegou num canto lá e falou assim, o senhor não fica 24 horas no cargo. Falou que eu não ficava. Falei, beleza, vamos ver. E aí começou, bicho, a confusão entre eu e o Cruz. Talvez por não atender esse pedido seu, esse pedido dele... Pode ser que tenha tido outro motivo, mas a confusão começou aí, né? E aí começou aquele joguinho de empurra-empurra, né, cara? Naquela época a gente tinha a Boca Maldita, alguém lá na Boca Maldita falava alguma coisa contra mim, ele tinha muita amizade com o pessoal da mídia, ele já passava para alguém da mídia para escrever aquilo que ele ouviu lá na Boca Maldita, né? E o caso do laptop foi um dos casos. Lá na Boca Maldita surgiu
um papo lá de que eu tinha feito uma licitação para comprar 21 notebooks e não tinha comprado, que eu tinha... Essa foi a primeira tese, tá? Essa foi a primeira tese, que eu não tinha comprado o equipamento e tinha passado a mão na grana. 236 mil a licitação, ó, ele não comprou o equipamento e passou a mão na grana porque ninguém viu esse equipamento ainda. Uma vereadora comentou isso, ela e o marido dela comentaram isso lá na Boca Maldita, entendeu? O Ministério Público, para ele tomar ele tem que ser provocado, né? Alguém falou na Boca Maldita, mas... Não dá para... Então, o que acontece? Passa para a imprensa escreve, aí virou um motivo para ele abrir um procedimento, né? E eu estava pescando, cara, estava no Paraguai, no domingo pescando, e tinha um promotor na pescaria, entendeu? Tô lá, rapaz, um domingo pescando e tal, o promotor encostou o barco dele perto do meu. Ô, John, você tá sabendo o que tá acontecendo lá em Maringá? Falei, não, eu inocente de tudo, falou, estourou uma bomba contra você lá hoje, cara, tá no jornal lá, tá, virou um bafafá, o que foi? O Cruz tá abrindo um procedimento contra você porque disse que você fez uma licitação lá e Pegou a grana. Pegou a grana. Você tá ficando louco, cara. Aí já liguei pra Maringá. E da onde a gente estava não tinha telefone, cara. Fui a 1.000 quilômetros do lugar lá pra achar um telefone, liguei pro meu filho tava desesperado. Eu falei, cara, se manda pra Foz do Iguaçu que eu vou pegar um táxi aqui e a gente se encontra em Foz do Iguaçu, tô indo embora. Vou ficar lá pescando, que jeito, com a cabeça desse jeito, né? Aí vim embora, cheguei aqui já de noite, no domingo, na segunda-feira cedo, bati lá no Cruz. Não, o bicho tá ficando louco, rapaz. Eu fiz a licitação e comprei o equipamento tá lá na Câmara. Vamos lá agora pra você ver o equipamento. Não, agora não. Eu só posso ir lá 11 horas. Não, cara, por que 11 horas? Eu tô aqui, vamos lá ver o equipamento, tá lá. Não, eu só posso 11 horas, tem compromisso aqui, não posso. Tá bom, combinei com ele 11 horas de ir lá na Câmara pra ver o equipamento. Cara, você não tem noção. O cara chegou lá com a rádio de Nova Esperança, a rádio de Paranavaí, a rádio de Querência do Norte, a rádio não sei de onde, jornal de tudo quanto é lugar do mundo junto com ele, cara, pra ver os computadores. Você acredita isso? E aí virou uma merda. Aí ele viu o computador, aí a tese não era mais... Não comprou, passou a mão na grana. A tese passou a ser superfaturamento. E durante o processo todo, ao invés de provar que eu superfaturei, ele acabou provando que eu não superfaturei. Não. Mas aí com os equipamentos lá, e mesmo assim com a imprensa, aí já não desmascarou essa ideia de... Foi mudando de tese ao longo do processo, porque o negócio era me prejudicar, o negócio era acabar com a minha vida política, o negócio eu quero fazer um recorte aqui, porque tem muita informação e você está colocando algumas coisas muito novas na história. Primeiro, esse pedido do Cruz para você não assumir. Isso foi uma coisa minha e dele, né, cara? Pois é, sobre isso tem pouquíssima informação. Não, ninguém praticamente sabe disso. Eu não me recordo dessa informação. E eu cobri muito esse episódio. Nunca aí, falei. Só para as pessoas entenderem, esse episódio aconteceu em 96 e 2000, né? Deixando claro isso. Dizer o seguinte, é o caso Mago. Paulic, né? Para as pessoas só entenderem. Caso Paulic, Jairo Janotto. Isso. Da qual o promotor Cruz foi o grande, né? Então, foi o promotor que conduziu. Nada. Não, tô dizendo assim. Foi o promotor que conduziu. Você me perdoa. Não tô valorizando. Ele conduziu, então me perdoem a expressão. Tá. Foi ele que, enquanto promotor, conduziu. O Cruz não fez nada nesse processo do Paulic e do Jairo Janotto. Quem fez foi o Ministério Público Federal, foi a Polícia Federal, foi a Justiça Federal. O Cruz pegou carona porque o Cruz sempre gostou de holofote. Entendeu? Eu não sei, o Cruz sempre pula. Se mostrar um microfone pro Cruz, mostrar uma câmera, ele pula na frente. Entendeu? Uma vez ele me chamou lá para prestar um depoimento a respeito de um carro da Câmara que eu tinha capotado, e estávamos eu e o advogado Muribe lá. E eu não sei se era você, o editor do jornal Hoje. Eu acho que é. Não, hoje não. Eu fui depois de algum tempo. Eu acho que 97, 90. Não era você realmente. Era um moreninho do cabelo enrolado. Como que era um cabelinho enrolado? Não sei. Jornal Hoje. Jornal Hoje, do Chico. Jornal do Chico. O que aconteceu? Eu tô lá prestando... Acho que é o Reginaldo. Acho que o Reginaldo foi período. Eu acho que é o Reginaldo. O período foi o Reginaldo. Eu acho que é o Reginaldo. Eu tô lá prestando depoimento com o Muribe, meu advogado, a respeito do carro que tinha capotado lá. Tá? Que alguém falou para ele, pro Cruz, eu sei quem foi o alguém também, porque se alguém era advogado da Câmara, eu tinha demitido ele, e o cara passou pro Cruz, tava magoado comigo, passou pro Cruz que eu tinha capotado o carro cheio de prostituta. Entendeu? E o Cruz me chamou lá para perguntar se isso era verdade, pô. Se fosse, eu ia falar. Mas ele chama, você vai, né? Entendeu, cara? Né? E aí, cara...
eu tô lá prestando depoimento com o Cruz, toca o telefone, era o Chico, do Jornal Hoje. Entendeu? Pô, Chico, como é que você me permite que esse cara faça isso aqui? Dá uma olhada aí, abriu a gaveta, tirou a edição do Jornal do Dia. A foto lá tava o Jairo Gianotto, meia página, aquela foto enorme, meia página no jornal. O Jairo Gianotto numa ponta, o Cruz no meio e o Said na outra ponta. E o cara fez aquele zoom, pra foto ficar grande, o cara fez aquele zoom. E no meio da testa do Cruz tinha um cravo. No meio da testa, rapaz, ele tava indignado com aquela foto com o cravo. Entendeu? Como é que você deixa, Chico, o cara fazer um negócio desse comigo, um absurdo e tal? Se o Chico estiver vendo a gente, o Chico pode confirmar isso pra você, é verdade. Entendeu? Eu quero que você traga esse cara aqui agora. Esse cara tem que vir agora, que tem que conversar comigo. O Chico pegou o cara e foi lá. E aí acabou minha audiência com ele lá. Não se falou mais nisso. Ficou lá conversando e o Chico chegou, nós fomos embora. Entendeu? E ele ficou lá brigando com o Chico e com o editor dele. Vaidade. Um cravo te salvou. Rapaz, não. Depois eu voltei lá para terminar o depoimento. Mas, pô, ele parou o negócio para discutir o cravo na testa dele. Então, cara, é um fanfarrão, Cruz. Hoje eu não sou político, não tenho mandato, sou um cidadão comum, entendeu? Posso falar isso hoje. Na época, hoje, quando um promotor faz o que ele fazia, o que ele fez comigo e com muita gente, você não podia processar ele. Você tinha que processar o Estado, porque ele estava falando em nome do Estado. Hoje, com a lei do abuso de autoridade, você pode processar o juiz, pode processar o promotor. Se fosse naquela época, ele tinha tomado um monte de processo, entendeu? O Cruz é um fanfarrão. Eu não gosto dele como promotor, eu não gosto dele como pessoa, e se Deus quiser, nunca mais na minha vida vou vê-lo. É isso. Nossa, uma história boa aí. Não, mas você fazia um recorte interessante, né? Desse fato eu quero ainda trabalhar com isso que tá. Não, pode porque, perguntar. Na verdade, eu como jornalista cobri muito esse episódio e você acabou de introduzir uma informação que eu tenho certeza... com relação ao pedido do Cruz para você especificamente. Veja bem, essa é uma coisa que eu entendo. Eu nunca ouvi essa informação, eu acho que nem você. E nós, quem jornalista que cobriu, tá recebendo uma informação absolutamente, talvez, inédita. Veja bem, não vi. É interessante ficar aqui. Essa é uma coisa que eu entendo que foi por isso. Entendeu? Eu entendo. Porque até ali, meu relacionamento com ele era bom. De tomar cerveja na casa dele, de me chamar para tomar cerveja na casa dele, assistir jogo do Palmeiras na casa dele, tá? De votar em mim e ligar, votei, se na urna tal tiver um voto, é o meu, entendeu? E aí depois desse episódio... Mudou. Entendeu? Mudou tudo. Então, eu entendo que foi por isso, né? Então, eu comentei isso, nunca comentei isso na mídia, nada, mas com as pessoas mais próximas, com amigos, eu sempre falei isso. Mas ele falou com qual justificativa? Qual justificativa você daria para não assumir? Porque o ritual, o rito é esse. O rito é o presidente da Câmara. É isso, né? Mas assim, o que ele disse alguma coisa, você dá uma justificativa. Nem conversei isso com ele. Já de cara falei, se o direito é meu, eu vou assumir, esquece. Cara, quem que não quer ser prefeito de Maringá, cara? Embora numa situação daquela, eu sempre fui muito amigo do Jairo, sou até hoje amigo do Jairo, independente do que aconteceu, sou amigo do Jairo até hoje, cara, entendeu? Não tinha por que eu não assumir, cara, não vou assumir. O Zé Cláudio já tinha sido eleito, estava naquela fase da transição, ainda não. Tinha sido, o Zé Cláudio já era prefeito. Já era prefeito eleito. Prefeito eleito. Exatamente, foi bem naquele intervalo. Foi bem no intervalo. Em outubro, né? Ele assumiu em janeiro, isso. E aí, por conta desse episódio do Jairo, alguns entenderam que eu estava defendendo o Jairo e não era. O Cruz entrou na prefeitura, ele achava que ele era o prefeito. Entendeu? Ele ia lá para pedir documentos na prefeitura, ele não fazia ofício, ele não ia lá no gabinete do prefeito para pedir, ele ia direto nas secretarias. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu cortei. Opa, aí não, cara. Regras, mando o ofíciozinho aqui pro prefeito, o prefeito despacha, não vou negar documento nenhum e tal. Só que ele começou a exacerbar naquela coisa do direito dele de pedir informação. Começou a pedir informações absurdas e tal. E um dia eu chamei ele, falei, Cruz, se você quer que eu arrume provas para ferrar o Jairo, você esquece que eu não vou fazer isso. Isso é problema seu, cara. Quem tem que procurar provas para ferrar ele é você, que é do Ministério Público. Eu não. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Mas, John, houve ou não superfaturamento na compra dos laptops? Não houve, cara. Não houve, que o próprio Cruz provou isso dentro do processo, ao longo do processo. Entendeu? Eu tenho uma condenação dos laptops. Eu não acusando você de ter superfaturado. Você talvez num processo, a compra não tenha sido feita. Cara, mas não é. Você sabe, se você falar para o cidadão comum, entendeu? Olha, eu paguei, naquela época, comprei um pendrive de
4 gigas e paguei R$400. Você falar isso hoje pro cara, o cara fala, tem que ir preso. Mas naquela época era o preço do pendrive, cara. E tem uma coisa na licitação de produtos que é também a responsabilidade da empresa em dar manutenção, enfim, as garantias. Tinha um monte de coisa. Então, o preço está embutido também nessa coisa, né? A responsabilidade da venda. Vamos discutir assim, falar dele aqui, entendeu? Separando as coisas, né? Por exemplo, hoje eu não sei como é que é, mas naquela época o laptop, você tinha que comprar, ele tinha que ser nacional, tinha que ser brasileiro, não podia comprar importado. Só tinha uma marca, entendeu? A Positivo. Só. A única marca de laptop brasileiro é essa. Porra! Mas daí, licitação com uma empresa só participando, aí é mole, né? Entendeu? O que acontece? Tinha várias empresas que representavam a Positivo no Brasil, só que tinha uma regra dentro da empresa Positivo que onde tivesse representação, outros não entravam. Entendeu? Em Maringá tinha um representante da Positivo, então o representante de Londrina não vinha participar aqui, nem o daqui ia lá. Uhum. Entendeu? Então, a primeira chamada que teve, apareceu uma empresa só. Eu mandei fechar e abrir outra, entendeu? Aí abriu outra licitação, apareceu uma única empresa, a mesma empresa, porque era a única que tinha. E isso foi questionado, inclusive, no processo, onde já se viu o cara fazer uma licitação e uma empresa só participar da licitação. Pô, mas era a lei que determinava, não era eu, né? A lei determinava que, além da garantia de 1 ano, a garantia de 1 ano que tinha no equipamento, eu tinha que comprar mais 1 ano de garantia estendida. Caríssima a garantia. Até hoje existe garantia estendida. Vai comprar a garantia estendida de um eletrônico para você ver quanto custa. Até hoje existe. Era uma fortuna, mas eu fiz por quê? Porque a lei exigia. A lei exigia. E aí, naquela época, nós não tínhamos o Wi-Fi. Não tinha Wi-Fi. Se você quisesse usar o computador sem fio, você tinha que instalar aquela rede ProLink, entendeu? Aí o que nós queríamos? Que era um projeto do Senado para diminuir o trânsito de papel dentro do Legislativo, entendeu? Projard, era uma coisa assim. E o Senado já tinha mandado para mim, entendeu? As antenas parabólicas, era uma coisa muito interessante. Por exemplo, você quer saber se tem uma lei aqui em Maringá, entendeu? Que você está lá em Brasília e quer saber se em Maringá tem uma lei que proíbe o trânsito de carroça, por exemplo, tração animal, nas vias da cidade. Lá de Brasília o cara ia entrar no sistema, apareceria. Ia aparecer a lei, entendeu, cara? Era fantástico, né? E íamos acabar com aquele esquema da pauta da ordem do dia, cheio de papel impresso, tudo no computador e tal. Ah, mas tem vereador aí que não sabe nem escrever. Não interessa, o cara ia aprender, entendeu? E tudo isso acabou não acontecendo. Nós compramos os 21 aparelhos, eles são usados até hoje na Câmara. Mas eu perguntei para você, o cara falou, não sei, Aguinaldo, onde é que estão? Até hoje. Estão lá? Até hoje. E outra coisa, não é só esse aparelho, não. A licitação, na época, o valor dela deu 236 mil, mas não era só os computadores. E o Cruz sempre fez questão de pegar os 230 mil e dividir por 21 equipamentos, dava quase 11 mil reais. Uma fortuna. Entendeu? E não era isso. Nós compramos nessa licitação os tripés das câmaras da Câmara, que hoje eles usam para gravar lá, até hoje é isso, tá? Os tripés, que eram caríssimos, as câmaras de televisão, a ilha de edição, foi tudo comprado. Dentro dos 236. Dentro dos 236 mil reais. Entendeu? Então, foi batendo, mudou uma tese, foi para o superfaturamento, que não conseguiu até hoje provar. E houve alguma condenação a você pelo caso laptop? Teve uma condenação. 2 anos depois, quando o juiz pediu para eu abrir a CPI, que era um pedido da Marli, a Marli cometeu um erro. Ela pediu a abertura da CPI na Câmara e pediu na Justiça. O que acontece? Enquanto você não tramitar administrativamente na Câmara, resolveu a situação na Câmara aqui, a Justiça não pode interferir. Entendeu? Mas o juiz mandou uma liminar. E nós sabíamos que aquela liminar ia chegar naquele dia para mim. O que eu fiz? Coloquei o pedido da Marli em votação. Antes de chegar a liminar. Foi uma estratégia minha, não é erro, nada. Eu tinha que me defender, pô. Eu tô sendo acusado, eu tenho que me segurar. O pessoal queria me caçar de todo jeito. Mas você tinha maioria. Eu tinha maioria na Câmara. O que eu fiz? Como eu sabia que ia chegar uma liminar da Justiça, eu coloquei em votação. Entendeu? Acabamos de votar o pedido da Marli de abertura da CPI, negando a abertura, chegou
a ordem do juiz. Aí mudou a figura. Por que mudou a figura? Agora existe uma coisa aqui jurídica que eu não posso fazer. Eu não posso, o juiz mandou a liminar mandando eu abrir a CPI. Mandou, entendeu? Mandando eu abrir a CPI. Mas já existe uma decisão da Câmara dizendo que não. Que não. Aí eu corri lá no juiz, na hora. Recebi a intimação e corri lá no juiz. Falei, doutor, eu não posso abrir a CPI com o pedido do senhor. Por que você não pode? Eu não posso porque a Câmara acabou de negar esse pedido lá. Então o senhor tem que mandar um documento para mim, mandando eu abrir a CPI e anulando a decisão da Câmara. E aí o juiz pode anular a decisão da Câmara, que foi uma decisão legal? Não pode. Entendeu? Aí o juiz, para sair do rolo, falou para mim, ó, se eu não, se ninguém se manifestar, eu não faço nada. Falei, beleza, fui para a Câmara e não abri a CPI, ponto final. Entendeu? Mas eles todos sabiam que eu estava amparado na justiça para fazer isso. Eu não fiz isso à toa, entendeu? Eu não fiz de graça. Né? Passado uns 8 meses desse episódio, aí os ânimos já estavam serenos, estavam mais tranquilos, aquela coisa da comoção popular, pô, o cara roubou, o cara superfaturou, vamos caçar o cara, já tinha passado. Eu peguei, montei uma comissão e abri a CPI para investigar o caso. O que eu fiz? Coloquei o Mário Verri de relator, ele era do PT, coloquei ele de relator, coloquei o de membro da comissão e coloquei 3 membros meus. 3 meus, os 2 dos caras lá, mas coloquei eles na posição boa. Coloquei o cara de relator no negócio, entendeu? E agora vocês vão lá, investigam e falam o que vocês viram. O PT pressionou, que queriam que me caçasse, mas, pô, chegou no final, eles não tinham o que falar, cara. Fiz a CPI, não deu em nada, acabou, morreu, não acharam nada, não teve nada. E uns 2 anos depois, o Cruz provoca o juiz da época. O Cruz de novo? Doutor, é o seguinte, o cara lá atrás não obedeceu uma ordem sua para abrir a CPI. Então, sugiro que o senhor meta a multa nele de não sei quantas vezes o salário dele de presidente da Câmara. Enfim, dava 1 milhão e tarará. Entendeu? E o juiz meteu a caneta. Me sentenciou a pagar a multa que o Ministério Público sugeriu. Entendeu? E aí vencia na terça-feira o prazo para contestação, para defesa. Pô, era fazer lá um recursozinho lá de 3 linhas, não concordo com a decisão e tal, né? Mas o advogado na época perdeu o prazo para fazer o recurso, era na terça-feira, ele protocolou na quarta, e aí essa multa sobrou. Mas esse prazo o advogado perdeu ou... perdeu de que forma esse prazo? Você acha que teve alguma coisa? Ele ou não? Fez, não fez. Até porque era não fez. Um advogado da sua confiança, o da Câmara, o procurador. Até hoje, super parceiro meu, super amigo meu, até hoje o cara me ajuda pra caramba, sabe, cara? Sempre me ajudou. Depois que você sai da política, cara, os processos que sobram, é muito difícil, custa caro você juridicamente acompanhar, e ele nunca me abandonou, sempre me ajudou e tal. Foi aquela coisa que em toda profissão, às vezes você comete um momento e aconteceu. O recurso dele era maravilhoso, tinha 40 páginas. Entendeu? Maravilhoso o recurso. Eu gostei, mas tem tantas perguntas para falar para vocês, mas como você tem muita coisa para contar, a gente tem que avançar nessa entrevista. Pois não, vamos lá. Mas é muito legal essa história. Você acabou jogando luz em tantas dúvidas aqui, a mim como jornalista, inclusive, e tem muita fascinação por esse personagem que você falou, não é uma fascinação negativa nem positiva, tá? Por essa história, por todo esse enredo desse período, entre 96 e 2000, que Maringá passou por todo esse processo, né? Tudo. E ainda até hoje está mal elucidado, mal contado. Assim, e você acrescentou uma informação assim, aqui para sintetizar, Edivaldo, a única coisa que eu sinto nisso tudo, que eu não fui político, tive mandato, não foi uma coisa assim para me aparecer, para tirar proveito, para ganhar dinheiro. Eu sempre fui um cara pobre, eu nunca, entendeu? Fui um cara de grandes posses. Eu sempre cheguei aqui, que eu te falei, com 3 sacos de coisas dentro, entendeu? Tinha dinheiro para nada. Não foi para ganhar dinheiro, não foi... Bicho, eu sempre fui político porque eu sempre gostei muito. E a minha maior frustração em relação a tudo isso, cara, foi que esses caras acabaram com a minha carreira política. Eu tinha sonho de ser prefeito da cidade e teria sido.
E teria sido, eu estava em ascensão, cara, eu estava crescendo. Quem acompanhou essa minha trajetória sabe, quando o Pupim se elegeu prefeito a primeira vez, ali era a minha vez. Ali era a minha vez. Mas os caras tinham acabado com a minha carreira. Mas começou lá também com o Pinga Fogo também, né? Começou ali. Né? Mas o negócio do Pinga Fogo não era para acabar com a minha carreira política. O negócio do Pinga Fogo foi para me dar um troco por causa de uma besteirinha que eu fiz, cara. Mas você pode contar, eu tô curioso. Essa besteira que foi. Eu tô curioso com essa besteirinha. Pra você pode ser besteirinha, talvez é uma besteirona. Mas assim, depois de tudo, aí a gente vai fazer daqui a pouco, vamos voltar um pouco atrás. Aí que tem a história da camisa, arrancou a camisa lá, queria fazer isso. Na Câmara. Essa é uma outra coisa. Nós vamos contar, né? Agora, essa é uma outra coisa, cara, que me fez perder muito na política. Meu estilo sempre foi trator. Eu sempre fui trator, não tem meio termo, nunca teve meio termo comigo, cara. Eu já recebi muito elogio por isso. O John é o seguinte, o que ele falar, você esquece. Ele não vai mudar, vai ser aquele, sempre foi isso. Então, em relação a essa história também de tirar a camisa, foi isso, cara. Eu prometi um negócio pra uma pessoa e fui lá e fiz, acabou, não tem, entendeu? Não dá pra ser diferente. Não, mas dentro do legislativo, gente, um pouco de decoro, mas é que ele sabia que com isso ele parava a votação. Eu sei. Exatamente, o objetivo meu era parar a votação e parei. Foi falta de decoro? Sim, mas eu também sabia que eu teria voto suficiente para não deixarem caçar por falta de decoro. Tanto que não aconteceu. Tanto que não, o PT também pediu minha cassação nisso aí. Era que episódio mesmo? Das casas geminadas. Vamos contar essa história então. Aí, porque depois eu queria perguntar pra você, depois de tudo, você ainda queria voltar ao legislativo, né? Sim. Depois de tudo paixão, isso. Mas aí a gente vai voltar nessa história. Vamos falar um pouco dessa história da camisa aí, que o John tirou a camisa. Vamos falar ela inteira, vamos falar ela inteira também, não tem problema não. Conta aí, depois a besteirinha. Isso aí foi o seguinte. A casa geminada com o terreno com 12 metros de frente. Por quê? Certíssimo, certíssimo. Nesse aspecto, especialmente. Tanto que eu sempre concordei com ele. Não cabe um carro na frente da casa. São 6 metros, cara. Você deixa 4 para a entrada do portão do cara, sobrou 2 para estacionar o carro na frente da casa. Quer dizer, impossível, não tem como. E o projeto era um projeto aumentando isso para 16 metros à frente. Ó. A casa geminada pode acontecer num terreno de 16 metros de frente, que divide por 2 dá 8 metros, aí dá para estacionar um carro na frente. Né? Então era o projeto para derrubar a questão dos 6 metros. Né? E já tinha sido derrubado. Tá? Já tinha sido derrubado. Com um projeto pronto para voltar para os 6 metros. Para voltar para os 6 metros. Não queria. Ele estava indo para a Espanha e fez. Ninguém imaginava, vai entrar amanhã esse projeto do. Mas nós imaginávamos que ele ia aproveitar a ausência do prefeito, para não dar tempo do prefeito conversar com os vereadores, e entrar com regime de urgência para o projeto dele. Né? E aí, a Câmara, você sabe como funciona. Você bota 300 pessoas lá, querendo 6 metros, com a placa lá. Tem vereador que não aguenta ver uma cartolina, meu. Você falou isso. Não aguenta barulho. Né? Antes da viagem, ele fez o que os caras não esperavam que ele fosse fazer, conversar com os vereadores da base antes. Ele reuniu toda a base no escritório dele, falou, gente, tô indo viajar, mas pode acontecer de entrar um requerimento de urgência entrando com um projeto para mudar isso aqui. Não deixa acontecer, pelo amor de Deus. Não deixar, porque o certo é isso aqui e tal. E aí estavam todos os vereadores da base lá. O presidente era Mário Socal. Presidente, não, tô com você. Então, beleza, não vai entrar. Fulano, beleza, não vai entrar. Eu não era mais presidente da Câmara. Mas quem que era o cara que peitava as coisas? O John, né, cara? Ô, John, não me deixe isso acontecer, hein? Pelo amor, não, deixa comigo. Beleza. Aí, rapaz, chegou no outro dia de manhã, primeiro a me ligar. Saboé. Ô, John, eu não vou poder votar nesse troço aí sem entrar, cara. Por quê? Que tem uma amiga da minha mulher lá que, entendeu? Não, a empregada lá de casa, o marido dela constrói casa geminada e se a gente vai matar o cara e a Isa falou que se eu botar isso aí, ela larga de mim. Entendeu? Bom, é um a menos. Daqui a pouco liga o Bravin. Ô, John, eu não vou poder, cara. E eu sempre fui parceiro até hoje, né? Até hoje, muito amigo do Bravinho. Ô, John, não vou poder, cara. Não vou poder, porque tem uns amigos meus, eleitores meus aí, que são construtores de casas geminadas, os caras estão tudo bravos, eu não vou poder. Liguei. Vai dar merda.
os caras... Vai roer a corda. Se o Humberto entrar com esse troço aí, vai dar problema. Aí... E o Mário Socal sendo pressionado, né, cara? O cara é presidente da Câmara, ele que tá com os projetos na mão, a pressão é em cima dele, né? Ele falou, John, eu não posso ficar atendendo, eu tô aqui ocupado. Ele tinha que fazer umas palestras, tô ocupado, eu não posso. Se vira aí, não deixa, velho. Falei, beleza, deixa comigo então. Me deu um estalo na hora, né? Estratégia. O requerimento de urgência, você tem até 2 horas antes da sessão para apresentar ele. Depois disso, você não pode mais apresentar. Entendeu? Aí eu falei, o que eu faço, cara? Aí fui lá e protocolei o requerimento de urgência do projeto do... Entendeu? Eu protocolei, o outro vereador não pode protocolar mais, entendeu? Protocolei, combinei com o presidente, com o Mário. Falei, Mário, quando der 2h10, a sessão era às 4h, falei, quando der 2h10 eu venho aqui e vou pedir o arquivamento do meu requerimento de urgência. Entendeu? Aí morreu, ninguém pode apresentar mais o projeto, morreu, não vai entrar o projeto dele. Logo que eu protocolei, ele já me ligou, pô, John, sacanagem, já entendi o que você vai fazer e tal. Né? E aí, quando foi 2h10, fui lá na sala do Mário e protocolei um outro requerimento pedindo o arquivamento do meu requerimento de urgência. Né? Só que eu cometi a besteira de não pegar uma cópia do protocolo para mim. E os caras pressionando o Mário. Aí depois que eu fiz isso então, aí virou a vida do Mário, virou um inferno. Entendeu? E eu, toda vez que eu não ia na sessão, eu tinha uma empresa lá no Rio Paraná, um Porto de Areia, toda vez que eu não estava na sessão, eu ia pro Porto de Areia. Né? E os caras acharam que eu tinha ido pro Porto. Entendeu? E eu não fui, naquele dia fiquei no meu gabinete. E a Câmara, cara, tava lotada. Tinha mais de 300 pessoas no plenário, gritando, xingando o vereador. E... pessoal de construtora, brigando com o presidente, construção. brigando com o presidente e tal. Eu tô lá no meu gabinete e de repente o Wellington Andrade me liga. Falou, velho, o Mário tá colocando o teu requerimento de urgência em discussão. Falei, não pode, velho, ele arquivou. Entendeu? Falei, não pode. Aí eu desci pro plenário. E você sabe que só pode entrar no plenário, também é falta de decoro, entendeu? Trajado de terno, gravata, tudo, entendeu? E eu tava de camiseta, uma camiseta cor-de-rosa, inclusive, entendeu? E de calça jeans. Aí cheguei naquela portinha de vidro que entra no plenário, o primeiro secretário tava fazendo a leitura do meu requerimento de urgência. Aí eu gritei, não aguentei, gritei. Ah, não, mas antes disso... Mas aí o Mário, então, não aceitou o seu pedido de arquivamento. Veja bem o que aconteceu. Mas eu entendo que ele foi pressionado. Ele recebeu muita pressão, entendeu, cara? Mas antes disso, na hora que eu estou entrando no plenário, o Oscar Batista era diretor-geral da Câmara, estava na porta ali na entrada e viu que eu estava entrando nervoso. Ele falou, John, o que você vai fazer? Eu falei, sei lá o que eu vou fazer, cara. O Mário tá colocando em discussão um projeto que tá... o requerimento de urgência que tá arquivado, pô. Não sei o que eu vou fazer. Ele falou, tira a roupa. O Oscar falou brincando. Falou, tira a roupa. Falei, beleza, Oscar, valeu. Aí cheguei e gritei pro Mário. Falei, Mário, você ficou louco, cara? Você arquivou meu requerimento de urgência, está colocando em discussão. Ele falou, prova que eu arquivei. Boa. Eu não tinha pego, cara, uma cópia do requerimento. Prova que eu arquivei. E aí, cara, eu entrei, fui lá e sentei, me habilitei no plenário. Falei, não, vou discutir o requerimento. Não, o senhor não pode ficar aqui trajado dessa maneira. Aí o Mário Verre falou, chama a polícia. Eu falei, chama a polícia. Tudo que eu queria era parar o negócio, entendeu? Aí ele pediu umas 3 vezes para eu sair do plenário. E eu não saí. Ele falou assim, olha, eu vou continuar com o senhor aí mesmo. Eu falei, é bom que o senhor continua, porque eu estou indevidamente trajado, eu vou entrar com o requerimento cancelando a sessão depois. Acabou. E vou participar da votação, tá? Aí pediu pro primeiro secretário continuar a leitura. Aí eu levantei e falei, olha, se o senhor continuar com essa palhaçada, eu vou tirar a roupa, vou ficar pelado e vou subir em cima da sua mesa. Ele falou, você não é homem para fazer isso. Você foi até na mesa. Na hora que você não é homem, eu já arranquei a camisa e fui pra cinta. Mas assim, então na verdade, foi tudo... Você não planejou. Não, foi naquele momento tudo no estalo ali. Foi tudo no estalo. Rapaz, 2 minutos depois eu já estava arrependido. Entendeu? Mas foi no ímpeto, foi, entendeu? Uma coisa... Sofreu mais um processo, não. E aí, pra terminar... Eu acho que até essa foto é uma reprodução minha, viu? Olha lá. Que o cara... Do lado da Marli ali ainda. A camisa cor-de-rosa, tá vendo lá? Eu acho que eu que reproduzi essa foto, tava lá. Esse foi um momento histórico. O meu sobrinho aqui do lado. O Raine Maceira de Costa, o Zebrão ali. Bravinho. O Bravinho também. E aí, cara... E aqui o laptop que ele comprou. Tá ali, ó.
E aí, para terminar essa Obrigado, história... Júnior. Para terminar essa história, valeu aí pro pessoal da produção aí, que é fera, hein? E aí, para terminar essa história, peguei todos os vereadores da base que estavam no plenário e levei pro gabinete do presidente. Saímos da sessão, fui lá, tranquei a porta, o presidente para fora. O presidente ficou batendo lá na porta, lá, vamos voltar lá para reiniciar a sessão. Falei, nem a pau, não dava quórum. Entendeu? Ele falou, vai ter que encerrar a sessão, acabou. E eu peguei você saindo, ô John, não vai ter mais a sessão? Você falou, já acabou. Né? Não é que não vai ter, já acabou. Eu falei, pra quem não conhece, esse é o John. Realmente. E aí foi isso, aí não deixei o pessoal voltar, deixei o pessoal trancado na sala dele, não voltamos, não deu quórum, acabou a sessão. Pronto, encerrou. Aí depois, mais lá na frente, o prefeito chegou, conversou com todo mundo, deu um tapinha na bunda de cada um que merecia levar um tapa e acabou, velho. Não foi... E manteve, né? Acho que continua 6 metros. 8 metros. 8 metros. Entendeu? Foi isso. Então, esse foi o rolo, cara. Foi assim, entendeu? Aquela coisa de você prometer. Entendeu? Então, se eu falei, eu vou até o fundo, entendeu? Eu não meço as consequências. Me ferro muito por isso, entendeu? Nesse episódio, por exemplo, eu poderia ter pedido mandato. Se eu não tivesse um monte de amigos na Câmara. Porque todos os 3 pedidos de cassação que o PT entrou contra mim no laptop, nesse caso, e teve um outro caso lá, que eu não me lembro qual agora, todos, eu não precisei nem pedir pro pessoal, eu era amigo de todo mundo, eu era parceiro de todo mundo. Colocar todos os pedidos de cassação minha, eu coloquei em votação. Colocava lá, não dava o voto que os caras queriam, tchau, boa, morreu. Entendeu? É o que está acontecendo hoje na Câmara. Eu acho, com toda sinceridade, que a menina lá vai ser cassada, a vereadora. E deve ser cassada na quinta-feira da semana que vem. Eu acredito que ela vai ser cassada. Por quê? Porque a cassação na Câmara, ela não precisa nem ter motivo, ela é política. Você só tem que ter o voto. E ela não tem voto para segurar isso. Ela vai perder o voto porque ela é inimiga de todo mundo lá. E você era amigo até Até do pessoal do PT, não é? Exato. A gente tinha problema, eles pediam minha cassação, mas a gente era amigos, entendeu? A gente ia tomar cerveja junto, não tinha, entendeu, cara? Você para ser oposição, para ser contra na política, você não precisa ser inimigo. No máximo adversário, pô. Adversário político. No máximo. Agora tem gente que quer ser inimigo, aí é complicado, cara. Mas você acha, John, essa sua benevolência, você ser amigo de todo mundo, isso fez com que você perdesse R$500 pro Nelson Piscina? Sabe dessa história? O Nelson Piscina conseguiu enganar o presidente da Câmara. Quem que ele não enganou? Assim, aí também. Você é com Chiqueta, por favor. Mas eu prefiro contar. Wagner de Oliveira. Eu prefiro contar a do Mário Verri, que é mais engraçada do que a minha dos 500. Foi. A do Mário Verri foi o seguinte: ele vendeu umas rifas, umas pizzas pro Mário Verri. E Mário Verri, para ajudar, ficou com dó, comprou várias pizzas, entendeu? Aí chegou no dia de pegar as pizzas, no sábado, o Mário Verri distribuiu pro pessoal do gabinete dele as pizzas, né? Aí chegou no dia, o pessoal não sabia onde buscar pizza. Ele ligou pro Nelson Piscina. Ô Nelson, meu pessoal tá aqui com os negócios da pizza aqui, onde que busca essas pizzas? Ele falou, lá em Colorado. Nelson Piscina Você ficou louco, cara, lá em Colorado? Você queria que eu fizesse aqui em Maringá? Aí todo mundo ia pegar. Nelson Piscina é folclórico, né? O Nelson Barbosa. E parece que tem esse nome, o apelido de piscina, porque acho que no Mato Grosso. Não, aqui mesmo. Foi aqui? Mesmo, aqui Ficou mesmo. De entregar uma piscina. Não, eu faço a piscina, uma coisa. Ele trocou a piscina por uma caminhoneta e estavam com ele no dia. O saudoso Nereu, que foi cremado ontem. O Nereu Vidal César e o ex-deputado estadual. Putz, deu branco agora. Famosíssimo. Da antiga. Bernardi, Tadeu. Renato Bernardi. Tava junto. Eles estavam voltando de Curitiba num Fuca. O Fuca quebrou na estrada à noite, chovendo, e eles foram pedir socorro numa casinha que tinha num sítio na estrada, lá perto da serra lá. Viram a luzinha acesa, foram lá pedir socorro. E o cara conhecia, não pessoalmente, mas conhecia o Renato, né? O deputado. Tratou bem pra caramba, fez janta, tudo tal, né? E o cara tinha uma caminhoneta linda pra caramba, né? Antiga, mas bem conservada tal. E o lugar do cara era um lugar muito bonito. O Nelson, de manhã, no café da manhã, botou na cabeça do cara o seguinte: rapaz, tua casa é maravilhosa, teu lugar é maravilhoso, mas para ficar um paraíso falta uma piscina. Resumindo, trocou a piscina a troco da caminhoneta. Trouxe a caminhoneta e nunca levou a piscina. Esse é o famoso Nelson Piscina. Essa peça aí.
Esse figura aí. Não, Ele é de uma habilidade, ele te enrola com uma habilidade tamanha que... Se fizesse pro bem, pro né? bem seria perfeito. Bom, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, mas a dos R$500 é bom, porque ele chegou lá, você viu que ele raspou a cabeça. Rapaz, ele raspou a cabeça. Eu não dava dinheiro pra ele. Ele tomava já conhecia, dinheiro, né? Sempre, até hoje, né? Sempre foi do jeito que é hoje. Ia lá, pegava de todo mundo, mas ele não conseguia me pegar nem a pau. E ele fez uma aposta com alguém lá, que não me lembro quem, que ele ia conseguir pegar R$500, meu. O cara falou, não consegue, esquece, cara. E aí eu tava de férias, cara, eu voltei das férias, um dia na Câmara, chega o Nelson lá com uma sacolinha de plástico cheio de remédio, careca, com aqueles riscos vermelhos na testa, aquele negócio de quimioterapia, né? Na testa, na cabeça e tal, e chorando, mas de descer lágrima. O que é isso, Nelson? Mas você não tá sabendo? O cara é bom, o cara é bom. Câncer terminal. Tá? E sentou lá e chorou. Tentei acalmar ele, porque, porra, parecia troço sério mesmo, aqueles riscos vermelhos lá. Tentei acalmar ele. Falei, meu problema tá sendo comprar remédio, cara. Eu comprei uns remédios aqui, tudo ia dar R$1.800. Eu consegui levantar 1.300, com 1.300 já comprei esses aqui. Agora tá faltando esse aqui que é de 500. E eu ainda pensei, falei, será, rapaz, que esse cara tá... Mas acho que não ia brincar com coisa séria. Não, né? mas ele tava doente, ele tava chorando de descer lágrima, cara. Tava, entendeu? Pálido, cabeça rapada, entendeu? De quimioterapia. Tá? Fui Deus quentão pra ele. Cara, na hora que eu dei os quentão, ele pegou o saquinho dele e saiu correndo. Ganhei! Eu saí correndo atrás do cara e não consegui tomar os quentão dele. Que figura. Uma figura, velho. Tem uns episódios também de eleição para presidente da Câmara. Nos primeiros foi tranquilo, né? Quase unânime a sua votação para presidente, mas tem um episódio que uma hora antes era um candidato e depois virou outro ali. Na realidade, todas as disputas que eu tive para presidente, entendeu? Eu ganhei. Apenas essa que você está falando aí, que eu ganhei também, mas não comigo. Eu tive que substituir meu nome, porque senão ia faltar voto. Mas ainda assim ganhamos. Foi quando o Gerles se elegeu. O Gerles se elegeu presidente. O que você quer saber sobre isso? Não, porque aquelas coisas... Aconteceu um episódio com a reeleição do Ulisses para presidente, dessa última vez para a Câmara, que estava meio certo. Eu me lembro do Tenente Edson, que apanhou o Ulisses de manhã, no dia da eleição. Ô, Ulisses, não, vou estar na sua casa, vou te pegar e a gente vai junto para a eleição, para votação lá na Câmara, né? E chegou lá e o Edson votou a favor do Chico Caiana. Votou contra. Né? E foi apanhar o Ulisses. Não, tamo junto, aí, Ulisses. Então, a Câmara de Maringá tem uns episódios assim que... anoitece, mas não amanhece, né? Não, que escreveu ontem... Teve eleição lá, antes de eu ser vereador, acho que no mandato anterior, quando o Nereu era presidente, o primeiro mandato dele de presidente, teve sequestro, lembra? Miguel Grilo sequestrou um vereador lá e levou o cara embora para não votar. Para não votar. Entendeu? E o cara não apareceu na sessão. Mas já foi melhor, né? Antigamente era mais tinha animado, história, era mais festivo, tinha mais história. Tinha disputa, nos anos 90. Mas essa minha aí foi o seguinte, cara, eu estava saindo da prefeitura, foi quando eu virei prefeito no lugar do Jairo, né? E o PT estava entrando. E eles não queriam que eu fosse presidente justamente por conta de eu ser próximo do Jairo, aquela coisa toda, né? E o candidato deles era o Edmar Arruda. Mas eles não conseguiram voto suficiente nas discussões entre eles e os eleitores, vereadores deles, entendeu? E aí eles trocaram de candidato, colocaram o Mário Sokawa, que o Mário Sokawa teria daí os votos de todos, né? Trocaram e eu estava na disputa. Eu tinha 10 votos, me faltava um, eu precisava buscar um voto de todo jeito. E eles ficaram reunidos até uma hora e meia antes da votação. Eles ficaram reunidos numa sala ali no Hotel Deville, né? E eles estavam lá naquela época era 21 vereadores. Eles estavam lá reunidos com 11 vereadores, né? E eu lá com o meu grupinho de 10, né? Faltava um. E aí eu botei um amigo meu para ficar na frente do Deville e falei, olha, tem 2 vereadores aí que eu preciso acompanhar eles. Na hora que eles saírem da reunião, seguem eles que eu preciso saber para onde que eles vão, que eu preciso ir na cola deles. E aí ele seguiu o Marculin. O doutor Marculin saiu de lá no carro do Viana. O Viana era muito ligado ao PT. Walter Viana. O Walter Viana foi até na casa dele, e esse pessoal acompanhando e me ligando, estamos em tal lugar, tal. Eu já peguei meu carro e fui atrás também. Quando ele chegou na casa dele, eu cheguei praticamente junto, né? Ele já se trancou na casa dele.
e não atendia, obviamente, por orientação do pessoal lá, não atendia ninguém, né? Mas eu consegui entrar na casa dele, conversar com ele, aí criou-se uma situação ali que a gente acabou trazendo o voto dele, só que por conta de uma determinação do grupo dos médicos que apoiaram ele, pessoal ligado à sociedade médica, que apoiaram eles, que não queria que eu fosse presidente, ele não podia votar em mim, entendeu? Mas ele topou votar no Guedes. É óbvio, tem uma história toda por trás disso, mas ele tentou ainda sair disso, não votar, mas a gente acabou convencendo ele por conta de algumas situações que aconteceram nessa reunião do PT até aquele momento, né? E a gente conseguiu mostrar para ele que era verdade o que a gente estava falando. E aí ele mudou de voto e votou no Guedes, e aí por conta disso a gente ganhou aquela eleição também. Deixa eu perguntar rapidinho, assim, como é que foi sua experiência? Foi menos de 3 meses na prefeitura, mas conta aí, tirou uma onda lá ou foi um momento ruim? Quando eu comecei a gostar de fato, acabou, né? Porque foi muito rápido, né? É assim, cara, você administrar uma coisa que não vai faltar dinheiro para você administrar, entendeu? Não falta. A prefeitura entra dinheiro. E olha que nós estávamos vivendo uma crise filha da mãe naquela época, né, cara? Uma crise, o pessoal parou de pagar impostos por conta de tudo que aconteceu e tal. E ainda assim, cara, que lá entra dinheiro de rodo. A prefeitura entra dinheiro de rodo. A prefeitura de Maringá, cara, se o prefeito não atrapalhar, vai embora, a cidade vai embora. Eu acho que a cidade caminha sozinha, né? Caminha sozinha, ela não depende de nada, ela tem recursos próprios, bicho, é que tem cara que atrapalha, entendeu? Se o prefeito não atrapalhar, esquece. O cara não precisa ser bom, ele tem que ter uma equipe boa. Mais algum episódio nesses 2 meses, assim, relevante? Ou não, tão somente cara, você tocou? Não, porque era um momento ruim, foi né? Muita pressão, foi muita pressão do Ministério Público, entendeu? Eu saí correndo, porque o que eu peguei? Eu tenho que fazer alguma coisa nesse período que eu vou estar aqui. O pessoal estava com a primeira parcela do 13º atrasado, não tinha dinheiro em caixa para pagar a segunda parcela e nem para pagar o salário de novembro e dezembro. Sim. Então eram 3 folhas de pagamento, entendeu? O 13º, novembro e dezembro. Não tinha dinheiro para isso. E eu botei na cabeça, eu tenho que fazer alguma coisa para marcar essa passagem minha aqui. Eu tenho que priorizar o pagamento de funcionário. E aí eu saí correndo atrás de grandes devedores de PTU. Entendeu? Cara, a situação tá assim, assim, assim. Se você não pagar, vai ferrar tudo. Trazia o cheque do cara. Entendeu, cara? E aí consegui pagar. Quando chegou no dia 18 de dezembro, eu tinha pago o 13º completo, salário de novembro e paguei o de dezembro. E sobrou um pouco de dinheiro em caixa ainda, que um monte de gente queria receber, que a prefeitura estava devendo para empreiteiros e tal, que o PT pagou em janeiro com aquele... Eu não me lembro, você que entregou o mandato para o José Cláudio? Fui eu. Na Câmara, foi você, né? Porque eu fui prefeito de fato. Embora por esse período pequeno aí, de fato. Me falaram esses dias que tem minha foto lá na galeria? No Calil Haddad, na galeria dos ex-prefeitos, eu não vi, eu não fui, não vi. Mas se não tem, devia ter, porque eu fui de fato. Foi oficialmente. O Sinclair Sambati foi 6 meses e tá lá a foto dele. Você chegou, você assumiu, você trocou o secretariado? Não me recordo esse período. Alguns, entendeu, cara? Mas eu mantive os principais. Tava lá já o COSIC na Secretaria de Fazenda, eu mantive. Eu mudei, me arrependo até hoje, porque eu mudei a pedido do Cruz. E não devia ter feito isso, mudei o procurador jurídico, que era o finado Salvatore, um cara maravilhoso, gente boa pra caramba. E eu não queria confusão com o Ministério Público, cara, acabei substituindo ele, né? E não devia ter feito, me arrependi pra caramba depois, devia ter peitado e não, porque ele achava que o Salvatore estava lá a serviço do Jairo, entendeu? Uhum. E nada disso, todo mundo foi vítima de tudo ali, sabe, cara, né? E o procurador foi uma indicação por acaso do Cruz ou não? Nada a ver? Não, nada a ver. Inclusive o procurador depois era um funcionário de carreira. De carreira, já. Então, nada a ver, né? E, enfim, cara, e troquei alguns setores porque eu tinha que... Para aquela posição a pessoa tinha que ser ligada a mim porque não tinha como, né? Mas foi muito difícil porque é o seguinte, o que eu aprendi naquele período, embora um período pequeno, não tem como o prefeito ter controle das finanças da prefeitura, cara. Chega no final do dia, o cara manda relatórios para você que é só números. Números. Primeiro, se você não for um cara ligado profissionalmente a essa questão do número, você não vai entender o que está escrito lá. Entendeu, cara? Essa é a primeira situação. A segunda situação, que o cara pode mudar esses números lá, colocar o que ele quiser,
Você vai engolir, cara. Não tem como, né? Então, cara, o grande problema na prefeitura é justamente essa. Você tem que ter em cada posição gente de confiança, de extrema confiança e principalmente ligadas a você, para não ter sacanagem. Porque o secretário, qualquer secretário, faz besteira e ferra o prefeito, no momento que ele quiser. O prefeito não tem como controlar. Você acha que o Jairo, por exemplo, foi... Ou ele fazia parte? Você não é amigo dele, você acha que eu sou amigo do Jairo, eu tenho uma visão muito ampla de tudo que aconteceu, cara. Aconteceu realmente, entendeu? Mas ele foi envolvido. Quando ele abriu o olho, não dava mais para ele sair. Entendeu? O Paulic, ele era muito astuto. Ele sabia que ia chegar um momento que o pessoal ia descobrir. Entendeu? E ele tinha que estar amarrado. Ele amarrou os caras do Tribunal de Contas, ele amarrou o Jairo. Você nunca viu os caras do Tribunal de Contas fazer nada contra o Paulic. Por quê? Porque ele amarrou, ele emprestou avião, ele ajudou, ele fez, ele amarrou todo mundo. E com o Jairo não aconteceu. Aconteceu a mesma coisa. Entendeu? Aconteceu a mesma coisa. Foi amarrando, ó. Ah, tinha um negocinho que você devia lá, não sei onde, eu paguei. Pô, mas pagou como? Não, paguei, fica tranquilo, tal. Foi se descobrir lá na frente que pagou com cheque da prefeitura. Pô, aí é fácil, né, velho? Mas daí o que aconteceu? O Jairo ficou no rolo. Enrolado também. Ficou enrolado, né? E isso foi desde o princípio, desde o começo do mandato, sabe? Uma dívida que o Jairo tinha de campanha de 700 mil. O Said queria sair da prefeitura com pagamento dos funcionários em dia. Para isso precisava de um empréstimo no Banco do Brasil para pagar os funcionários. E quem tinha que avalizar era o Jairo. Aí foram lá e pagaram a dívida do Jairo para o Jairo avalizar. O que aconteceu lá na frente? Pagaram com dinheiro da prefeitura. Aí quando o Jairo descobriu, já era. Véio, na conta dele o dinheiro da prefeitura. E daí? Aí tá amarrado, né? Como entendeu? Não tem, cara. Então, aí chegou um momento que já não tinha mais controle das coisas, sabe, cara? O Jairo foi envolvido no negócio. Os filhos vão por essa linha da política ou você não... Não, você cara. Quer encaminhar ou quer que não, eu até gostaria, cara. Eu até gostaria. É assim, meus filhos são todos eles politizados. A minha filha é esquerdinha que você precisa de ver. O Iago direitinha que você precisa de ver. E o Fernando é aquele cara assim... Centro. Não, ele não é centro. Ele tem a posição dele, entendeu, cara? Mas ele é assim, ele gosta de fazer mandato, nem pensar. Ele se especializou agora em direito eleitoral, e é o que ele gosta de fazer, cara. Ele gosta de estar envolvido, gosta de participar, mas já tentei, filho, vamos pra rua, vamos andar, vamos visitar, vamos fazer... Não, tô fora, pai. Se você for, eu vou com você. Agora, você não, esquece. Entendeu? Que bacana. Então é desse jeito, cara. Né? E tô levando a minha vida, bicho. Eu amo política, gosto de política, tô participando ativamente com ele das coisas, principalmente nesse período, juridicamente, ele passou apurado aí, cara, eu participei de tudo junto com ele, e pra mim isso é fascinante, eu gosto pra caramba, eu gosto muito disso, cara. E tem uma coisa que eu não gosto na política, cara, por exemplo, muita denúncia, o cara colocou uma plaquinha lá não sei na hora, pô, denúncia contra tem que tirar a plaquinha que os caras denunciaram. Aí hoje de manhã, a gente numa reunião lá do nosso grupo, alguém falou, teve um fulano aqui que fez isso aqui contra nós, e eu tô com esses negócios dele aqui, vamos denunciar também. Não vamos denunciar, cara. Não, por que não vamos? O cara denunciou, não vamos, cara. Chama. Eu sou contra essas coisas, entendeu? É pedir voto, vai trabalhar, cara. Deixa a justiça fiscalizar, entendeu? A justiça tem os camaradas deles andando na cidade o dia inteiro, vendo as coisas erradas aí. Entendeu? Por que eu vou ficar atrapalhando a campanha do outro? Deixa o cara, problema dele. Entendeu? Né? O cara vai lá no eleitor seu e fala lá pro cara pra não votar em você que você é bandido. E se eu encontrar o cara, eu dou uns tapas nele. Entendeu? É meu jeito. É o meu jeito. Mas, graças a Deus, não tem acontecido isso. Você se arrepende de ter colocado lá de assessor de comunicação Ângelo Rigon, não? Porque o Ângelo foi um dos que começou a noticiar o laptop, não foi? A minha história com o Ângelo, cara, ela é longa. O Ângelo, ele entrou na Câmara quando o Pupulim era presidente. Ele virou diretor de comunicação e depois do Pupulim eu virei presidente e mantive o Ângelo. Se eu mantive o Ângelo, confiança, é porque ele era de confiança, eu gostava do Ângelo, era amigo, ele era parceiro, não tinha motivo para mudar ele. O Ângelo saiu da Câmara porque ele quis, quando o Silvio Nami se lançou candidato, aí ele, quando foi pedir demissão, lembra as palavras dele até hoje, ele vai, teu irmão pra caramba, ele vai te confirmar isso. O Ângelo foi lá, foi ele que pediu demissão, falou, o seguinte, eu sempre sonhei em apoiar um candidato a prefeito do meu partido, um cara com reais possibilidades de ganhar a eleição. E agora chegou a hora. O Silvio Nami vai ganhar a eleição, tem reais condições, me chamou para trabalhar com ele, eu estou pedindo exoneração, pedindo as contas para ir trabalhar com ele. Eu falei, Ângelo,
fica esperto, que não é assim a coisa. Você vai lá dar errado esse negócio aí, cara. Daí você perdeu aqui o teu trabalho aqui, que quer queira, quer não, até hoje o salário de diretor de comunicação da Câmara é um salário razoável, cara. Né? Mas ele estava fascinado com o convite dos caras, e foi. E aí logo que ele foi, eu convidei o De Paula. Né, cara? E o Silvio não era candidato com o Gianotto, né? Contra o Gianotto, né? Naquela eleição. Foi um dos primeiros que denunciou, antecipou que havia algum problema na história. Você vê, eu era do MDB, do partido do Silvio Nami, e não apoiei o Silvio Nami, eu estava apoiando o Jairo. Entendeu? Com o aval do Requião, inclusive, que os caras me denunciaram pro Requião, o Requião me chamou lá em Curitiba, eu fui lá, expliquei minha situação com o Jairo e com o Silvio Nami, expliquei pro Requião, a palavra dele foi o seguinte, foi assim, eu não te entendo, mas compreendo. E não mexeram comigo. Coisas da política. E não mexeram comigo, eu continuei apoiando o Jairo, né? E aí não deu errado lá pro Anjo, né, cara? Deu errado. Quando veio o Romanelli para tocar a campanha, não sei o que aconteceu lá, eu sei que o Anjo não ficou na campanha dele, o Anjo saiu, né, cara? E a partir daí começou a confusão, né, velho? Aí, o cara sempre teve a coluna no jornal que todo mundo lia. O blog dele no começo, entendeu? Acho que tinha mais audiência naquela época do que hoje, entendeu, velho? Então é uma loucura, o cara era muito forte na comunicação. E aí virou o que virou, cara. Mas eu de coração, bicho, olha... Não, mas esses dias vocês estavam se falando eu tô passando informação. Eu tô passando informação pra ele esses dias. O Anjo falou, tô com o John aqui, inclusive. Legal, bichão. Se eu te falar que eu nunca tive rancor, eu vou estar mentindo. Mas graças a Deus isso passou, cara. Passou, não carrego isso comigo. Eu sou amigo da Marli, meu velho. Sério, no grupo de WhatsApp, a gente conversa, entendeu? Oração um pro outro, não tem, entendeu? A Marli, inclusive, que levou essa conversa lá da Boca Maldita pro Cruz. Foi. O marido dela, me parece. O marido dela, Vanderlei. Figuraça, né? Então, eu duvido que eles fariam isso. Então, cara, Deus tem cuidado de mim, Deus tem me dado essa condição de não carregar isso comigo, sabe? Bicho, por Deus, não tenho rancor de nada, de ninguém, não tem. Já tive, mas hoje não carrego isso não. Nem é bom. Acho legal, é cada um na sua, cada um faz seu trabalho, entendeu? O cara é jornalista, entendeu? A linha jornalística dele é essa, entendeu? Falou, não gostou? Tem as vias de direito para você recorrer, vai para a justiça, vai, entendeu, cara? Não tem que ficar pensando maldade. Antes eu pensava, hoje eu não penso não. Até isso eu mudei, sabe por quê, cara? Eu era muito molecão, sabe? Moleque, era no ímpeto, Eu me lembro um dia, cara, um repórter que eu nem sei quem é, mas era ligado ao PT, o cara. Teve uma briga lá dentro da Câmara lá e tal, e pô, o que aconteceu, tal, e veio com a Câmara em cima de mim, entendeu? Pô, o que aconteceu? Eu falei, pô, o cara me chamou de ladrão, cara. E eu tinha dado uns empurrão no cara por isso, né? Aí sabe o que o repórter falou pra mim? E não é? Ele tem que estar bastante longe para dar tempo de eu contar até 10, entendeu? Não deu. Do jeito que ele falou e não é, já levou também. Entendeu? Esse é o John. Mas isso é coisa de moleque, cara. Não é coisa de... O Dr. Vieira, afinado, que Deus o tenha. Aconteceu a mesma coisa com o Dr. Vieira. Nós estávamos na Câmara, ele era aliado do Crispim, e nós estávamos numa disputa do MDB, entendeu? Eu estava no grupo do professor Cláudio, e o Grilo e o Crispim no grupo do Crispim. Lá, né? E o Vieira apoiava o Crispim. E nós estamos lá na votação, na convenção lá, tal, o Dagoberto corre lá dentro e fala, bicho, o Vieira não é teu amigo? Eu falei, é meu amigo, embora esteja apoiando o Crispim, é meu amigo. Eu falei, pois é, ele tá lá na frente te chamando de ladrão. Aí eu saí lá, e o Vieira, cara, naquela época eu tinha 45 anos por aí, e o Vieira já 60, 70 anos, entendeu, cara, já de idade. Aí lá na portaria, chega e falei, Vieira, você tá me chamando de ladrão? Você é ladrão, você é vagabundo, e pum. O homem desmaiou lá, rapaz, achei que tinha matado o homem. Entendeu? Mas não é que eu seja maludo, não é que eu seja briguento, não é. Acho que não. Não é, cara. Aquela pessoa coisa provoca. É coisa do ímpeto, cara. Eu vou botar um defeito grave em você, vou te chamar de ladrão, eu tenho que estar pelo menos 500 metros de você para dar tempo de você contar até 10, entendeu? Tal, né? Esfriar a cabeça, alguém te segurar. Agora o cara fala na tua cara, no teu olhando pra você, é complicado, velho. É o caso da cadeira lá, né? Da Atena Marçal, né? Não, mas, o bicho, eu assisti aquilo lá, entendeu? O cara exagerou com a cadeirada e tal. Cara, mas você viu as provocações do cara? Velho, o cara merece levar a cadeirada, bicho, não tem como. Não dá pro cara engolir aquilo tudo quieto, cara. Não tem como. O cara escolheu uma linha pra fazer campanha
batendo nos outros, entendeu? Ele chama de cocaína o cara que nunca viu, nem viu o pó, ele chama de cheirador, entendeu? Eu vi no primeiro debate lá, cara, o pessoal chegando para entrar no lugar do debate, ele tava na porta com a carteira de trabalho, mostrando para você, tem carteira de trabalho? Eu tenho, ó. Entendeu? Velho, então, você tá indo lá pra debater, cara, as coisas da cidade, não tá indo lá pra provocar os outros, né? E ele não vai pra outra coisa, ele vai pra provocar. E aí o que tá acontecendo? Tá dando certo. A maioria da população gosta dessa coisa, gosta do fervo, gosta da briga. Mas eu não faço, as coisas que eu fiz, por isso. Não era por isso, entendeu, cara? Eu mais perdi do que ganhei com essas coisas que eu fiz. Por exemplo, esse episódio de tirar a roupa, por Deus, na hora que eu saí do plenário, eu tava extremamente arrependido, mas, velho... Estadual a notícia. Na época, eu não me lembro qual era o nome da rede social na época, mas em 2 situações, numa eu tive quase 1 milhão de acessos e na outra mais de 500, cara, naquela época, imagina. Entendeu? Quase virei personalidade. Mas não foi, cara. 10 minutos depois eu estava arrependido, mas é aquela coisa do ímpeto, né, cara? Ser trator, entendeu? Isso me ajudou muito em algum sentido, assim, de os caras falar, pô, o John é de palavra, o John falou, tá falado, tal. Foi legal, por isso. Nunca abandonei os rolos meus na Câmara, por exemplo, alguns processos. Foi mais por defender os outros do que por eu ter feito. Que o funcionário lá fez isso. Opa, esse aqui não, esse aqui é funcionário meu, é parceiro meu. Que não fez, não. Eu peitava e assumia a bronca do cara. Né? Me arrependo em alguns casos, mas fiz. Né? E fico muito contente quando alguém reconhece isso. Fala, velho, aquela situação minha assim, eu sei que se não fosse você eu tinha me ferrado. A gratidão então, é a melhor coisa. E sempre acontece isso, entendeu? Mas custou caro pra mim. Olha, eu quero agradecer, John, acho que vários episódios aqui que nós estamos no backstage, 1 hora e 31 minutos, acho que foi o mais longo aqui, e o papo daria para seguir tem adiante. Hein? Se vocês forem futucando aí, tem coisa para falar. E já fica o convite para voltar aqui para a segunda parte do John. Essa primeira já foi excelente. Eu acho também, foi uma bela de uma entrevista, muita coisa inédita, muita coisa diferente, e terminou na porrada, né? Como é a vida do John, que tudo terminou com o episódio desmaiando o Dr. Vieira, sério mesmo, John? Mas obrigado, John. Prazer. Mas antes de terminar, é interessante falar esse negócio do Vieira, sabe? O Vieira saiu, na hora que ele voltou, ele saiu e foi pro carro dele. Aí ficou todo mundo, John, cuidado que o Vieira foi buscar arma no carro e tal, né? Ficou uma meia hora no carro. Enquanto isso, a convenção continuava. Ele voltou lá pro plenário da Câmara, todo mundo achando que ele tinha voltado armado, e ele olhou pra mim e falou, quero falar com você. Aí fui conversar com ele, me abraçou, começou a chorar e pediu desculpas. A gente era amigo, cara, não tinha por que acontecer aquilo lá. Entendeu? Foi isso. Histórias e fatos. Mais uma vez, John, muito obrigado. Eu que agradeço, entendeu? Fazia tempo que eu não tinha um bate-papo assim, foi muito gostoso. Né? Talvez até apanhe durante a semana por alguma coisa que eu tenha falado aqui, mas ó, legal. A gente só vai trazer o Cruz aqui para ver se essa história toda bichão, eu vou te dizer com toda sinceridade, cara, eu não faço questão. Não faço mesmo, sabe, cara? Eu não guardo mágoa, não guardo assim, não fico, mas é um cara que eu faço questão de fazer de conta que ele não existiu na minha vida. Fechou. Grato, querido. A gente quer agradecer aos amigos da Band. Mas ele não é de todo ruim, não, tá? Ele é palmeirense. É o que salva. De volta, vamos trazer o Neumar? Do bar? Vamos tentar trazer o Neumar aqui. O Neumar tem muita história, tem muita história boa, muita boa história. Aliás, o bar mais antigo, eu acho que hoje é o bar em atividade mais antigo, posso estar enganado. Uns 50 anos, pelo menos. Por aí, daí para mais. E se não for o bar mais antigo, é um dos mais antigos. E acho que todo alguém que é importante, que tem alguma história boa nessa cidade, passou por ali. História boa e história ruim também, né? Não é o caso do John, que não passou pelo bar. Mas, então, sabe que o John tem aquela foto naquele mural lá? Não, se tiver lá, morreu. As fotos que tem lá naquele mural lá, a maioria já se foi lá. E eu não tenho, eu sou frequentador. Se tem uma coisa, eu não quero que minha foto tão cedo. Ainda não tem. Não, vamos trazer. Tá bom. Tem uns probleminhas aí, mas eu quero ficar com eles aí. Mais tempo. E a gente agradece a você, a toda a direção da casa, da TV Maringá, também ao Júnior Pinheiro, nosso técnico, sempre ágil aqui. E a gente volta na próxima edição com mais um Backstage, os bastidores da informação. A todos vocês, uma excelente noite e até lá.